canal da Igreja Batista Chave de Davi no YouTube. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, há 84 anos, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Nós louvamos a Deus estar mais uma vez juntos nessa noite, domingo, último domingo do mês de maio, mês da família no nosso calendário batista. Há 16 anos nós estamos aqui. Eu posso me lembrar do primeiro mês de maio, quando nós chegamos. Meu pai, pastor Adalton, veio com minha mamãe querida trazer uma palavra naquele mês de maio. Foi um dos preletores. Tem uma foto antiga do primeiro café das famílias da igreja. O salão não tinha nem piso, era ainda um cimento grosso. Juntamos as famílias para um café especial. Virou tradição na nossa igreja. Agora, todo primeiro domingo do mês, nós separamos um tempo para estarmos em família aqui na igreja, cultuando ao Senhor. Vai chegar, esse tempo está chegando, rapidinho não vão voltar. Nós vamos ter que fazer o mês inteiro de café para a gente matar bastante a saudade e termos um tempo maior de comunhão, recuperando o tempo perdido de estarmos longe uns dos outros. Eu quero começar esse culto com o Salmo da Família, Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso que nós entendemos que a família é uma bênção dada por Deus para cada um de nós que vivemos em obediência a essa palavra. Então, que você possa estar com o seu coração pronto para ouvir algo de Deus nessa noite, algo muito especial do coração de Deus para a sua casa, para a sua família, nesse último domingo do mês de maio, em nome de Jesus. Quero colocar os nossos pedidos de oração, como nós temos colocado, cada nome, cada pedido. Você que está assistindo pelo YouTube pode colocar nos comentários. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para você poder escrever aí o seu pedido de oração. Mesma coisa no Facebook, já compartilhe na sua linha do tempo, para que esse culto agora possa abençoar todos os seus amigos e muitas pessoas sejam conectadas nessa noite de domingo e abençoadas por Deus com algo que Deus tem para nossas vidas nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, cada nome, cada pedido de oração que tem chegado para a nossa igreja, os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão em tratamento, os irmãos que estão precisando da Tua mão poderosa, o Teu milagre, do Teu favor. Nós clamamos agora por cada pedido de oração, por cada súplica, pedimos a Tua bênção, o Teu milagre, a intervenção sobrenatural do Senhor. Nós cremos num Deus que faz milagres. Clamamos mais uma vez para que o Senhor venha estar nos livrando de cada família, livrando cada casa dessa pandemia, em nome de Jesus. Protege-nos com o Teu poder desse vírus. Ó Deus, esteja cuidando das famílias que estão tratando seus enfermos, esteja cuidando das famílias que estão enlutadas também. Conforta com o Teu poder, traz a Tua cura, Senhor, traz a Tua cura, traz a Tua cura. Pedimos a Tua bênção para este culto que se inicia, que seja mais um tempo especial em família, quando o Senhor há de abençoar cada casal, cada família que vai estar conectado, ouvindo a Tua palavra nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero cantar com a minha querida esposa esse louvor que é da palavra de Deus, quando Josué, diante de todo Israel, disse: olha, eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. Vocês podem decidir o que vocês quiserem fazer a vida de vocês, mas a minha família, a minha casa vai exaltar, vai servir e vai adorar ao Deus verdadeiro. Vamos cantar juntos, louvando ao Senhor nesse momento de culto.
consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A nossa alegria é servir ao Senhor, exaltar ao Senhor e fazer o nome do Senhor engrandecido para todos sempre. Queria começar esse momento de fala sobre a família. Nós teremos um debate daqui a pouco, um bate-papo, algumas perguntas, claro, com o nosso querido casal que nos abençoou tanto no domingo passado, irmão Sandro e irmã Delane estarão participando desse momento de culto. Mas eu queria primeiramente estabelecer e trazer uma palavra introdutória da nossa conversa, que estabelece princípios e valores para a nossa família. Nós entendemos que quando Deus estabeleceu a família, Ele estabeleceu ordens. Lá em Gênesis, nós encontramos quando Deus estabelece a família: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Primeira citação da família, quando Deus estabelece no Gênesis essa união do homem com a mulher, e o texto diz que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Nós percebemos que Deus, o Criador da família, estabeleceu princípios. Então, nessa escala de valores, nessa ordem, nessa organização da família, a primeira coisa a ser feita é o que Deus tem para nós como família. E se Deus estabeleceu a família, Ele precisa ser o primeiro lugar na nossa casa. Mateus 6,33 vai dizer para nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Marcos 12, a partir do versículo 28,
a palavra de Deus diz: aproximando-se dos escribas que os ouvia discutir, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, amar ao Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento é colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Lucas 14, a palavra de Deus vai dizer que se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26, 27 e 33. O Senhor deve estar à frente de pais, cônjuges, filhos e qualquer outro parente ou familiar. Ele, o Senhor Deus, deve ser o primeiro valor em nossa lista ou escala de prioridades. Por mais que eu ame minha esposa maravilhosa, se um dia ela falar assim: negue a sua fé para ficar comigo, eu vou ter que falar para ela: meu amor, eu te amo, eu dou a minha vida por você, você é a coisa mais importante da minha vida, mas eu vou para o céu através de Jesus. A eternidade da vida eterna eu tenho quando eu entendo o sacrifício da cruz, e por isso que a minha vida é dele e ele é primeiro lugar. Você não pode querer apanhar o lugar que é dele. Com muita dor e tristeza eu vou me despedir dela. Ela vai seguir o seu caminho e eu vou continuar com o Senhor em primeiro lugar, porque ele é o primeiro lugar. Quando Jesus fala essa palavra aqui em Lucas 14, havia uma situação, onde as pessoas estavam confrontando em relação à prioridade número 1, aquilo que era o mais importante. E ele fala: olha, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não renuncia tudo quanto possui, não leva a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Então, isso deve vir antes da nossa própria vida, antes dos nossos bens, antes de qualquer coisa. Quando falamos sobre Deus vir antes, não é porque as coisas que nós dispomos a renunciar não têm mais lugar em nossa vida, e sim que essas coisas vêm depois de Deus. Ele é o primeiro lugar. Então, quando nós entendemos isso, o primeiro lugar de nossa vida é indiscutivelmente do Senhor. Mateus 6,33. Isso não quer dizer que as outras coisas não cabem em nossa vida, mas vem depois. Segunda coisa mais importante na nossa vida depois de Deus: a família. Deus em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar. Muita gente tem errado ao pensar que a igreja ou o ministério vem depois de Deus. Não, a família depois de Deus é a nossa prioridade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 fala algo muito sério para nós. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que o infiel. Não há dúvida que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar sua família por causa da igreja, por causa do ministério, de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, está contra a palavra de Deus. Paulo disse que tal pessoa está negando a fé e é pior do que um incrédulo, um infiel. Agora veja, Paulo está falando com crentes que iam à igreja, mas estavam negligenciando o lar. Logo concluímos que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores. O outro texto que Paulo vai falar, está lá em 1 Timóteo 3, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição,
com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Observe que o homem de Deus deve ser exemplar quanto à sua família, fiel à sua esposa, governando bem a sua casa e seus filhos. Caso contrário, não poderá cuidar da igreja e nem das coisas de Deus. Então, nós temos tantos ministérios aqui na igreja, temos casais que são líderes de célula, irmão Sandro e mãe Delane, que trabalham com casais no curso Casados para Sempre, no curso de noivos, envolvidos com tantas coisas, mas quando às vezes chega uma situação para mim como pastor, em que aquela família que trabalha na igreja, que está envolvida com a igreja, está com algum problema, ou com alguma situação difícil, das primeiras coisas que eu faço é: vai cuidar da sua casa. Já tive que assumir célula, já tive que fazer célula, já tive que fazer aquela atividade que aquele casal, aquele líder tinha que fazer, porque entendia que naquele momento, naquele tempo, aquele marido precisava dar atenção à sua esposa, aquela esposa tinha que primeiramente dar atenção ao seu marido. Querido, nós estamos falando de escala de prioridades. Ordem. Não podemos trocar as coisas. Terceiro lugar, o trabalho, o sustento. A palavra de Deus diz que, Efésios 4, 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir necessitado. 2 Tessalonicenses 3, olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, 11 e 12. Portanto, quando ainda estava convosco, vos ordenemos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Olha que exortação séria que a palavra de Deus está falando. Ela está dizendo que aquele que não trabalha está andando desordenadamente fora do plano divino. O mandamento de Deus é claro: quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem tem a obrigação e responsabilidade de se envolver com o trabalho. Isso não apenas proverá as suas necessidades, mas ocupará também o seu tempo, livrando de outros problemas. Paulo se orgulhava de nunca ter sido um peso para ninguém e das suas próprias mãos, do seu trabalho, provido o seu sustento. Está lá em Atos 20, 34. Algumas famílias conseguem manter filhos somente estudando, sem que trabalhem, mas a maioria não. Portanto, devemos aconselhar e encorajar os nossos jovens que enfrentem a correria de exercer suas atividades, pois independentemente da necessidade financeira, o trabalho engrandece e amadurece a pessoa. Quarta ordem de prioridade: a igreja. Deus, a família, o trabalho, a igreja. Para muitos parece falta de espiritualidade deixar a igreja depois da família e do trabalho, mas esta é a forma correta de encarar nossas prioridades. Note que estamos falando de valores e sua ordem, não sobre a escolha de quais fatores terão lugar ou não em nossas vidas. Todos eles devem ter lugar em nossas vidas. O fato da família vir antes da igreja não me dá o direito de não ir à igreja. Isso significa apenas que eu não devo negligenciar a minha casa, por causa da igreja. Inverter a ordem de abandonar a minha família porque eu tenho um compromisso com a igreja. Não. Se há uma necessidade, se há uma crise, se há uma situação, cuida da sua família primeiro. Trate da situação, porque temos tempo para tudo, irmãos. Agora, também é complicado. A pessoa tem 7 dias na semana para fazer as suas coisas. Ela tem um dia, que é o domingo, que nós separamos para estarmos na EBD de manhã, à noite no culto, e um dos dias à noite nós temos as células acontecendo. Terça-feira temos um tempo de culto nos lares. Ou seja, o tempo que nós cultuamos, ou estamos em célula, é mínimo, comparado ao tempo gigante dos 7 dias da semana. E muitas vezes nós vemos que não há uma organização do tempo, não há uma prioridade, e aí
aquela família quer deixar tudo para resolver na hora do culto. Vai ter tempo alguma vez para essa família chegar na igreja? Nunca, porque ela não priorizou estar na casa de Deus com os seus irmãos congregando, né? Então, Hebreus 10 fala isso: não abandonando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quantas vezes que vai se aproximando aquele dia. Então, quando você se afasta da casa de Deus, se afasta da programação da igreja, se afasta da sua célula, para de frequentar a sua célula, sabe quem é o maior prejudicado? É você, meu querido. É a brasa que está se afastando do braseiro. A comunhão nos mantém firmes, a comunhão nos mantém fortes. Então, é necessário que o crente em Jesus seja fiel em frequentar a sua igreja, não apenas porque ali ele é edificado e fortalecido, mas principalmente porque esta é a forma de andarmos debaixo de cobertura espiritual, palavra de Deus, direcionamento, alinhamento com aquilo que Deus tem para nós naquele tempo. Precisamos uns dos outros, precisamos de relacionamento com os irmãos, e a Bíblia diz que aquele que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Quem vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, se dermos o valor devido a cada uma dessas atividades, mantendo-as em ordem na nossa escala de valores e prioridades, respeitando essa ordem no nosso dia a dia, deixaremos de ter muitos problemas e dificuldades, e a nossa vida e a nossa família será abençoada. Com essa palavra introdutória, eu quero convidar para tomar assento aqui no altar, juntamente comigo e minha esposa. Pode soltar o fundo musical da entrada do casal abençoado aí, irmão Sandro e Delane, que vão estar conosco, conversando um pouco sobre isso que nós começamos a falar aqui, né? Sobre esses assuntos e partes deles, né? É um momento muito especial onde estaremos conversando sobre família na nossa segunda live da família, nessa noite abençoada de domingo. Pode soltar o som de DJ Rayone para estarmos recebendo nosso querido casal Sandro e Delane. Aí, ó, foi até certinho aí. Sejam bem-vindos mais uma vez, né, para termos um momento aqui de edificação, porque esse bate-papo aqui é um momento que nós sonhamos como igreja para que você fosse edificado, você fosse fortalecido, que a sua família fosse abençoada. Então, mais uma vez, nós agradecemos, né, a Deus pela vida de vocês, o ministério de vocês entre nós, e que hoje, mais uma vez, seja um momento especial e abençoador. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Na semana passada a gente já esteve um tempinho juntos aqui, né? Alguém de vocês já nos viu, mas a gente vai estar se apresentando novamente, falando um pouquinho da gente. Então, eu sou o Sandro e Delane. E eu sou a Delane do Sandro. Somos casados há 24 anos, completando hoje 8 meses. Fomos presenteados pelo Papai do Céu com 4 bênçãos, 4 filhotes, que hoje já são filhotes grandes, adultos. Graças ao Senhor, já temos um genro e uma candidata nora. E trabalhamos com casais, conforme conversamos na semana passada. Nós passamos por situações difíceis no nosso casamento, mas o Senhor nos resgatou para o casamento e também para estar ajudando outros casais a permanecerem casados. E vocês que estão com essa dificuldade, nós estamos aguardando o nome de vocês para participar do curso Casados para Sempre. Amém. E Amém. hoje somos casados para sempre. Amém. Eu quero beijinho também. Amém. Eita maravilha! Muito bem, gente, foi muito bom a repercussão
na primeira live da família, domingo passado, muitas pessoas de várias cidades, de vários lugares, estiveram compartilhando conosco, mandando mensagens para nós. Queremos agradecer a você que, né, esteve assistindo, participando, compartilhando, enviando para outros. E tinha como a gente não terminar esse mês da família, né? Mais uma vez, um segundo momento, não deu para conversar muitas coisas, né? Essa introdução, por exemplo, a gente tinha chegado a pensar para a semana passada, não deu tempo, então vai ficar para o último domingo. Então, dentro dessa linha daquilo que nós conversamos, mas fazendo um gancho com nossa conversa semana passada, a primeira pergunta que eu queria fazer hoje é para a irmã Idelaine, né? Você, Idelaine, se casaria com Sandro hoje, depois de tudo que você enfrentou, você se casaria com ele novamente? Pastor, se fosse necessário, né, se a gente tivesse essas oportunidades, se fossem hábitos da nossa sociedade, com certeza sim. Eu diria que sim, e a gente conversa sobre isso em casa, e a gente sempre diz que, se necessário fosse, a gente se casaria novamente, independente de ter que passar por tudo ou não. Com certeza, mesmo se tivéssemos que passar por tudo de novo. Inclusive, pastor, com certeza que se casaria, que nós fizemos uma nova aliança com o Senhor depois da tempestade toda que nós passamos. Se o Senhor observar a nossa aliança, são duas, uma soldada na outra. Isso aí a gente não sabia, não, é? Segredinho. Como é que... Pera, conta essa história essa aí. Chegou fresquinha, pastor. Como é que foi essa história aí? A segunda aliança? Então, nós sentimos no coração de fazer uma nova aliança com o Senhor. Uma nova restauração do nosso casamento, santificado pelo Senhor. É porque da primeira vez a gente não tinha muita consciência, sim, né, daqueles compromissos que a gente faz no dia do sim. E depois que nós tomamos consciência, nós fizemos a verdadeira aliança com o Senhor. Então, para mim, pastor, na época que eu casei, né, para mim aquele juramento que eu fiz de boca para fora só, não tinha sentido aquilo, porque nós não tivemos uma preparação, não tivemos um curso, aconselhamento, nada disso, né? Preparação, nada disso. Nenhuma orientação. Nós entramos da forma que a maioria dos casais entra, sem orientação, sem conhecer o verdadeiro sentido de um casamento. Depois que nós passamos a conhecer, aí nós fizemos uma aliança verdadeira com o Senhor e colocamos mais um anelzinho para representar isso. Que coisa linda. Visualmente, né? Porque a aliança, ela é um pacto de amor, né? Uma declaração, né? Que nós fazemos naquele momento, mas ela é algo visível, né? Sim, é uma representação e é importante vocês terem mudado, porque aí ficou uma marca, né? Sim. Registrada aí. Compromisso com Jesus e compromisso com a esposa. Amém. Essa palavra que a irmã Idelaine falou no final agora é importante, nós chegamos a falar isso na outra vez, estamos aqui, né? Vocês trabalham hoje aqui na igreja com um curso de preparação antes do casamento. Fale um pouquinho como é que, né, qual é a visão desse curso, né? Expliquem um pouquinho é um ministério tremendo, maravilhoso. Tivemos a primeira turma, né, no ano passado, foi lindo, maravilhoso, importante. Acho que muita gente está lá, vai começar a procurar a igreja para fazer matrícula nesse curso aí, porque não quer entrar sem saber, não quer entrar num barco que vai entrar em águas profundas, que vai enfrentar tempestade, vai enfrentar coisas pela frente que não sabem, precisam saber. Então, quando nós fomos resgatados pelo Senhor, o Senhor nos convidou a estar ajudando outras pessoas. Mas como funciona isso? São mistérios do Senhor,
né, que são inexplicáveis, e um dia fomos convidados a participar de um curso de casais. Fizemos esse curso e já o Senhor colocou em nosso coração que a gente estivesse ajudando outras pessoas com isso. Fizemos o liderança. Esse ministério oferece 3 cursos, que é o curso de noivos, preparação para o casamento, o curso de casados, que é o Casados para Sempre, e o curso para pais, que também auxilia os pais na criação dos filhos dentro da palavra do Senhor. E esse curso de preparação, que é o curso para noivos, ele é assim maravilhoso. Podem participar qualquer casal que esteja com intenção de casamento, não importando o tempo de namoro, desde que tenha a intenção de se casar. É importante participar, e que eles participem o quanto antes. Quanto mais cedo participar, melhor, porque erra menos também no namoro. É mais fácil terminar um namoro do que um casamento. Exatamente, e isso é trabalhado no curso. Muitos casais, eles desistem de se casarem porque eles aprendem que não está no tempo, que não é a pessoa certa para ele. Sim, e aí... tô entrando numa barca furada, meu Deus do céu, vou pular fora antes, então não entra, né? Eles enxergam que não era cara metade um do outro, né, pastor? Sim, não tem nada a ver um com o outro. Sim, né? Então estamos falando aqui para muitos jovens, talvez estejam nos ouvindo agora, adolescentes, né? A paixão, aquela coisa momentânea, ai, é meu príncipe, é minha princesa, coisa linda, eu quero casar com ele. Calma aí, filho, calma aí, não é assim não. Aí a gente vai orientar. Aí vai vir fazer o curso, né? Eu falava com o irmão Sandro Mandelani que antes de ter o curso de noivos, eu e o Rossana sempre nos preocupamos com isso, né? Na época do nosso casamento, um pastor que estava vindo de Belo Horizonte, passou umas 2 semanas no Colégio Batista. Ele, quando soube que eu estava para casar, ele me passou o material e fez comigo, né? Ele falou assim: rapaz, vou te ensinar algo para você fazer para sempre. Converse com os noivos. Converse com quem está querendo se casar na sua igreja, no futuro, oriente-os. E nós temos buscado, né, essa orientação que é tão fundamental para que aquele casal se prepare para aquele momento. A primeira pergunta que vai vir a partir daí, a irmã Rossana vai falar sobre essa pergunta muito importante dentro disso, né, que é junto com essa questão da preparação do noivado para entrar no casamento. E é um dos primeiros assuntos que a gente trabalha, né, nesse bate-papo, que também, né, porque vocês falaram para a gente também no curso de noivos, é um dos primeiros assuntos, né? Então, a igreja se preocupa muito com as famílias, e nós temos oferecido, né, gratuitamente esses cursos, né, não são cobrados. Gratuito? 0800? Gratuitamente. Rapaz, eu te contar uma coisa assim, é uma maravilha. Realmente, quem, né, passa por eles consegue extrair, né, coisas preciosas, porque são baseados na palavra, né, e aí tudo se torna mais fácil, porque a Bíblia fala sobre todas as coisas, e nós podemos aprender sobre relacionamento também na palavra, né? E um assunto que a gente conversa, né, com os noivos, e é importante a gente parar para refletir sobre a questão da herança familiar, porque nós trazemos conosco bagagens, né, coisas, né, que foram herança de nossos pais, de nossos avós, né? E aí nós vamos levando para o nosso casamento, para o nosso relacionamento também, né? Seja de noivos, enfim. Então, como que é essa questão aí dessa herança familiar dentro do nosso casamento? Como que a gente tem que administrar isso? Porque a gente não tem como jogar a mochila fora, né? Falar assim, não, deixa ela para lá e vou me casar. Não, a gente carrega. Então, a gente fala o seguinte: quando a gente casa, né, eu e Delane, por exemplo, eu estou levando a bagagem minha e dela, porque não é só a minha bagagem, a dela também. Pai, mãe, irmãos, parentes, tudo eu tenho que me dar bem com eles. Isso é fácil? Não é fácil.
E herança geracional é uma coisa muito complicada. Quando a gente, né, aceita Jesus no coração, a gente consegue enxergar quanta coisa vem na bagagem anterior dos nossos pais para a gente. E isso tem que ser entregue e quebrado no altar do Senhor. Eu e Delane hoje já entregamos nossa família todinha no altar do Senhor. E nossa geração daqui para frente é só servindo a Jesus. Vai ser diferente. Bênção do Senhor. Vai ser diferente. Em nome de Jesus, pastor. Delane Sandro, a gente traz coisas boas, mas nós trazemos também as ruins, né? Então, a orientação que a gente passa aos jovens casais é exatamente isso. Você vai se casar com o seu noivo ou noiva, vai para uma nova casa, mas não é uma pessoa, é um pacote. Tem o pacote família. Meu Deus. E nós vamos viver, no caso eles, noivos, vão viver daqui para frente uma nova história, mas a história passada, ela não morre. Nós somos hoje frutos da nossa vida ontem. Então, quem era Idelaine quando se casou? Eu era Idelaine, que morava com os meus pais, que tive uma infância, que tive uma história totalmente diferente da dele. Apesar da gente viver mais ou menos numa mesma, no mesmo espaço geográfico, mas as histórias são diferentes. E conviver com a nossa história já formada, já feita, mesmo sendo uma nova história dali para frente, isso também não é fácil. Meu pai. A maioria dos casais tem dificuldades nos primeiros meses de casamento exatamente por isso, porque vai conhecer de verdade quem é o outro. E não corta o cordão umbilical, né? Deixará, não deixa. Não deixam, não entendem isso. Não Tem cumpre. que comer na casa de mamãe e papai todo dia, porque não gostou do temperinho da esposa. Então, Como é que é isso? Problema formado, né, pastor? O seu arroz não é igual ao arroz da mamãe. Essa frase, meu Deus, meu querido, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mata qualquer esposa. Se você falar isso para sua mulher, pronto, você vai comer arroz solado todo dia. Essa mulher vai ficar com trauma. Não fala, esquece que sua mãe... Meu amor, vamos fazer um outro jeitinho esse arroz, vou te ajudar, vem cá, meu amor. Não compare, isso é muito sério. Então, pastor, esse e outros pontos são tratados e devem ser tratados antes do casamento. É importante a gente não queimar etapas, né? Porque existe um namoro, né? É importante esse tempo do namoro, né? Existe o momento do noivado, esse tempo de maior aproximação das famílias, de você conhecer, de você perguntar, né? De você estar mais atento a alguns detalhes que você não tinha antes, para que você não chegue no casamento e se surpreenda com algumas coisas, né? Então, quando a gente cumpre as etapas no relacionamento também, a gente evita problemas, porque se relacionar com outro não é fácil, né? Porque somos diferentes. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, né? Nós somos diferentes, né? Macho e fêmea Deus criou. Então nós temos muitas coisas que pensamos diferente, agiríamos de forma diferente. Então conhecer o outro na medida do possível, né, e nessas fases é importante para que você não tenha surpresas, né, lá na frente. Então é importante a gente entender esse princípio da palavra e colocar em prática, né? Porque às vezes a gente até sabe, mas a gente não coloca em prática, né? Eu acho que dos 4 que estão aqui, eu sou o único que foi nascido e criado onde papai e mamãe já caminhavam na igreja, já serviam o Senhor. Até a própria irmã Rosana mesmo tem uma experiência em relação a isso, né? De herança familiar. Compartilhe um pouquinho então também, Rosana.
essa questão de você trazer, né, para o seu relacionamento algo que você viveu, eu achava que, assim como eu ressaltei na outra conversa da gente, né, de Carol, isso foi muito forte em mim também, porque o que ficou gravado no meu coração não foram as dificuldades do relacionamento que eu via em casa dos meus pais, mas sim em formar uma família, em ter Deus, né, sempre à frente, sempre no centro, e eu desejei formar uma família antes até de cumprir a etapa de fazer faculdade, né? Então, o que ficou muito forte em mim foi formar uma família em Deus, né? E eu glorifico a Deus por isso, e eu casei novinha também, né? E como Carol, e a gente falou sobre isso semana passada. Então, essa herança, essa coisa que eu vivi em casa, essa dificuldade não ficou forte no meu coração. Graças a Deus por isso, né? E eu quero levar isso adiante, né? Deixando um legado para o meu filho, assim também, que ele deseje casar, que ele deseje formar uma família, achar uma varoa, uma menina de Deus, né? E para que Caleb, e naquele momento do casamento, né, de Carol, eu olhava, né, eles doisinhos, eu falei, Caleb vai achar uma princesa, sim, vai achar uma menina que vai honrá-lo, amá-lo. Esse eu acho que é o sonho, né, de todo pai, toda mãe, e que isso fique, né, forjado no coração de Caleb, que ele carregue isso na mochila dele, né, que vale a pena formar uma família, porque dificuldades todos nós temos, às vezes uns mais numa área, outros em outras, mas isso não pode ser o que sobressai, isso não pode ser aquilo que fale mais forte. O que fala mais forte é que uma família, ela é a base da nossa vida, ela precisa ser fortalecida a cada dia em Deus, né? E que é importante formarmos a família, né? A nossa família. E eu espero chegar no casamento de Caleb de cavalo também, né? Você não sabe ainda, tá lá se você botar no Google casamento Pastor Marcos de Rossana, vai cair lá no canal do pastor, tem um videozinho lá, chegando num cavalo, cabelo grande, bonito, uma coisa linda. Foi um sonho para a gente também, né, amor? Realizar um sonho. Não tinha como a gente convidar 2.500 pessoas, que era a segunda igreja Batista de Campos na época, uma multidão. Nós fomos para um sítio no meio do mato. Falei, então vamos fazer o casamento como a gente quer. E aí eu cheguei de cavalo, Rossana chegou de cavalo. Foi uma festa linda, um momento especial. Pastor Hebe, pastor Fernando Trindade, pastor Adalton, nos ungiram, nos consagraram no altar de Deus há 23 anos atrás, e a gente louva a Deus por isso, porque aquilo que o Senhor plano, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, Sandro, planejado por Deus para Idelane. Creio nisso. Idelane planejada por Deus, com propósitos de Deus, para completar a vida de Sandro. Olha que coisa, isso querido, que você entendesse isso. Este é o plano de Deus, a família. Havia áreas na minha vida incompletas, que precisavam ser tratadas. Deus falou assim, só tem uma pessoa nesse planeta que pode tratar áreas na vida desse moço. Amém. Dona Rossana. Existiam áreas na vida de Idelane que Deus falou assim, tem que colocar um Sandrão nessa vida dessa moça. Só um Sandrão para poder tratar, e é discipulado. A gente está no ano do discipulado, 2020 é o tema da chave de Davi. O primeiro discipulado, presta atenção nisso, querido. Primeiro discipulado, aqui, ó, casal. Quando não há essa cumplicidade, quando não há esse entregar do coração, da vida, nada acontece. E aí já vamos para a terceira pergunta, que é: o que é viver como uma só carne? Eita! Estamos aprofundando nosso debate de perguntas. Pastor, viver como uma só carne, respeitando, né, sempre a palavra de Deus, que lá em Gênesis já falou, né? Deus criou o homem e viu que não era bom ele ficar só. Criou a Idelane para mim. Nos unimos, se tornamos uma só carne. É fácil? Não é. Mas com Jesus nós tornamos uma só carne em corpo, espírito e em alma, em tudo. A gente combina em tudo. É possível.
Quando a gente fala uma só carne, todo mundo ouve isso por aí, todo mundo já ouviu falar sobre isso. Eu costumo dizer que é um mistério, isso é divino, humanamente falando, não é compreensível como que duas pessoas totalmente diferentes da forma que nós acabamos de falar que somos, conseguem se transformar em um. Mas o Senhor faz isso. Somente o casal que tem Cristo em seu meio consegue viver a uma só carne. E quando a gente conhece a palavra, a gente estuda a palavra, é necessário para isso, porque senão a gente não vai ter entendimento sobre. A gente consegue sentir prazer no prazer do outro. É muito melhor para mim eu dar um copo d'água para matar a sede dele do que eu matar a minha. Isso é um exemplo. E muitas outras coisas. Quando eu penso em alguma coisa, ele já pensou para mim. Então, assim, são muitas coisas. A gente viver em 100% em união, sem nenhum desgaste. Hoje em dia, mesmo em meio às dificuldades que surgem, de doenças, que o mundo oferece, que a natureza oferece, não são problemas para a gente no nosso relacionamento. Podem vir situações difíceis para a gente, mas não afeta o nosso relacionamento. E isso acredito ser viver como uma só carne. E essa expressão, uma só carne, às vezes a gente se limita à questão sexual, né? De tornar um. Mas um em tudo. Em tudo. Tem que ser em tudo. O sexo é um ponto muito importante na vida do casal. É saudável, é santo, né? Foi Deus que inventou isso. Deus criou o homem, criou a mulher de forma, eu costumo dizer, que se encaixem perfeitamente. Então, dentro do casamento é santo, mas não é só isso o importante para viver como uma só carne. A gente conversou, né, na semana passada sobre áreas, né, que precisam, às vezes, tornarem uma, né? A questão financeira, né, a questão de unidade espiritual em casa, educação dos filhos, serem né, um fala uma coisa, o outro fala outra, e a criança fica sem saber, ou o filho, né, ou a filha, o adolescente, o jovem fica sem saber quem eu vou obedecer, né? Então, a unidade, ela precisa ser completa, né? A união precisa vir em todas as áreas da família, né? Em todos os momentos da família. Até, Rosana, completando um pouquinho uma só carne, tem um momento da oração, orando junto. Eu e Delane, a gente ora junto, mesmo de longe, pastor. Eu e Macaela aqui, a gente arruma um horário e a gente ora junto. Nós temos nossa oração separada e temos a oração junta. Sim, com certeza. Pode ser que para alguns, né, ao estarem assistindo essa live, fiquem até meio assim, né? Poxa, mas uma igreja falar de vida sexual, querido, primeira coisa que eu quero falar para você: Deus, o Criador de todas as coisas, é o Criador do sexo. Quando eu estava dando aula, acho que semana passada aqui na EBD, uma das aulas que eu dava no Colégio Batista, sempre no terceiro bimestre a gente falava sobre vida sentimental para os jovens, né? Era um dos assuntos. E chegava num dia dessas aulas, eu colocava no quadro uma frase que só colocar no quadro já dava uma polêmica doida, né? O sexo foi feito para o casamento ou o casamento que foi feito para o sexo? Botava uma interrogação no quadro. Vamos lá, gente, vamos fazer um debate aqui. E aí começava aquela confusão toda, na realidade, de alguns jovens já com a vida sexual ativa, com 16, 17, 18 anos,
né? Tentando, né? Não, rapaz, eu posso transar o que eu quiser, eu posso desfrutar do sexo a hora que eu quiser. Inclusive acham que tem que testar antes para poder não ter surpresa. Surpresa desculpa que não pode ter depois. Desculpa, essa surpresa, esse teste não pode. É desculpa que alguns creem. Por isso que a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é aquela que nos orienta. E a palavra de Deus diz, como nós já falamos aqui, o primeiro texto da noite que eu falei lá em Gênesis: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. E a última parte do texto é a união sexual. Serão os dois uma só carne, é a união sexual. Querido, o sexo criado por Deus, não é pelo diabo, por isso que ele é bênção, foi para o casamento. Ele precisa ser desfrutado com a bênção do casamento, com aquilo que Deus estabeleceu que o vai proteger, porque um dos resultados da vida sexual de um casal é a procriação. Qual é a realidade de uma menina de 13, 14 ou 15 anos, sem um lar, sem uma família, de ter que agora administrar um novo ser que está sendo gerado dentro dela? Olha que crise, olha que situação difícil. Então, por isso que essa bênção de Deus, que é o sexo criado por Deus, foi feito para o casamento, para ser usufruído dentro do casamento. Então, nós como igreja, sim, nos preocupamos. Dentro dos Casados para Sempre, tem sim. É um bate-papo sério, ali só casais casados, 4 paredes, fecha a porta e vamos tratar a fundo. A coisa é séria, não estão brincando aqui não, não estão brincando de ser igreja não, querido. Nem de passar toalha em gelo não, para enxugar gelo não. Nós vamos tratar, porque se há um desajuste sexual, o que acontece com esse casal, Sandro? Não dá certo, né, pastor? Nós temos a aula do Casados para Sempre, que é intimidade. E é muito bem explicado no curso, pastor, isso aí. Isso aí é a maturidade de um casamento. Primeiro, a pessoa tem que estar nu perante o outro. Nu de quê? Não é de roupa, nu de pecado. Nu de não esconder nada para a esposa, nem para a esposa, para o marido. Mentiras. Tem que estar em comum acordo em tudo. Como uma sinfonia, né? Para dar certo. E toda essa harmonia vai se resultar lá no final, né? Numa bênção de uma vida sexual abençoada, que há de trazer alegria, há de trazer paz, há de trazer não apenas o prazer carnal, mas o prazer da companhia, né? O prazer de viver a dois, porque a Bíblia diz, querido, não é bom. E tem casais vivendo sozinhos dentro do casamento. Para nossa tristeza isso, eu tenho que falar isso como pastor, eu reconheço isso. O não é bom que esteja só tem acontecido com casais casados há 10, a 20 anos, onde o marido está na carreira solo dele, a mulher na carreira solo dele, estão vivendo uma vida isolada um do outro, sem valorizar esse tempo precioso dado por Deus para o casamento, que é a vida sexual, quando nós também nos preocupamos sim, e tem que haver o tal, aí junto com tudo isso, conversar sobre o assunto, né? Essa cumplicidade do casal de um falar para o outro, né? Do que está bom, o que não está bom dentro da vida deles no casamento, para que seja aperfeiçoado cada vez mais, né? Até, pastor, orar antes do ato. Sim. Porque é um momento que Deus criou. Sim. Maravilhoso. Sim, espiritual. E não apenas carnal, espiritual. Em 1 Coríntios 7, versículo 5, é importante a gente lembrar que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar-se à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de que não caiam, né, mais em tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então, o diálogo também isso está na Bíblia, tá? 1 Coríntios 7, versículo 5. Você leu aí na sua Bíblia, aí você não leu na Bíblia dela aqui. É uma versão um pouco mais atualizada, mas está na Bíblia isso. Olha que coisa importante. Então,
até essa concordância de acontecer ou não acontecer o ato, só é possível para o casal que tem Cristo. Não é possível para quem não tem, para quem não conhece os mandamentos do Senhor, porque vira um ato apenas carnal. E existe o tabu da sociedade, né, que a gente vive numa sociedade que muitos casais passam por dificuldades e não têm a coragem também de pedir socorro a alguém. Então, vocês que estão assistindo, que estão com dificuldade em qualquer área do casamento, estão com dúvidas, procurem alguém, peça socorro. Esse alguém que conheça os mandamentos do Senhor, é lógico, porque também, se não conhecer, vai te ensinar erradamente. Os casais, eles, para conseguirem viver a uma só carne na plenitude, nada pode os incomodar. Quando fala de estarem nus perante ao outro, num geral, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pecado, sem nenhuma mentira, em total transparência. Mas será que isso é possível? Alguém que esteja assistindo pode estar fazendo essa pergunta. É possível, com Cristo é possível. A palavra de Deus nos orienta e é possível a gente aprender. Nós aprendemos. Amém. Deus deseja, né, isso para nós como família, que haja alegria, que haja prazer em todas as áreas da nossa vida, né? E completando um ao outro, né? Unindo-se um ao outro, né? Em todos os sentidos, mas sendo feliz, porque quando a gente se une, algo em nós precisa morrer em favor do outro, né? Que ele cresça e eu diminua. Em algumas coisas, né, eu vou precisar me anular para que ele seja feliz. E isso é um prazer para a gente. Fazer o outro feliz tem que ser o nosso prazer. Mas não pode ser apenas eu, né? Tipo, só eu vou ter que morrer, só eu vou ter que, né, ceder, só eu que vou ter que perdoar, só eu que vou ter que compreender. Não. Necessário que sejam os dois. E se os dois estão com Cristo, tá fácil. Se um está e outro não, infelizmente aí é uma batalha maior, um processo maior. Vamos orar para que aquele que ainda não está, passa a estar um dia, porque senão vai ser, como dizem, nadar na areia. Verdade. Em relação a essa questão sexual, fechando esse assunto aqui que é muito importante, nós homens, por exemplo, precisamos entender que a mulher é o fogão de lenha e a gente é o micro-ondas. Então, às vezes, o homem acha que vai maltratar a mulher de manhã, vai chegar em casa na hora do almoço brigando com ela, vai passar a tarde zangando com ela e vai chegar em casa à noite e vai encontrar uma mulher feliz, alegre, disposta a ter um relacionamento, uma relação sexual maravilhosa à noite. Não vai, meu querido. Não vai. Porque você não deu um bom dia, meu amor. Tudo bem? Como é que está o seu dia? Que Deus abençoe o seu dia. Você na hora do almoço não falou, comi no melhor restaurante do Brasil hoje. Como eu gosto de falar sempre, minha mulher, acabei de almoçar no melhor restaurante, não tem Borges Grill, não tem picanha grill, não tem vacaria. Acabei de almoçar no melhor restaurante do planeta. Minha cozinha, minha comida que a minha mulher maravilhosa preparou para mim. Eu tenho certeza que isso entra no ouvido da minha esposa com muita alegria de ouvir um elogio simples de um almoço que nem foi, né? Foi preparado um pouco correndo ali, mas com todo o amor e carinho. Querido, elogio, né? Você está botando lenha, está soprando a lenha do fogão, né? De manhã, na hora do almoço, à parte da tarde. Olha só, quando chegar à noite, você vai assar um boi inteiro, porque você fez um dia inteiro de elogios, de palavras de amor, de carinho, de atenção. Então, nós homens que somos um
pouco mais atiçados, vamos dizer assim, né? Deus colocou isso. Isso está na criação, querido. Deus nos colocou com um instinto sexual mais aguçado, diferente da mulher, né? O homem é muito mais visual, a mulher é muito mais o que ela ouve, né? Ela precisa ouvir, e esse ouvir há de gerar nela emoções, sentimentos, né? E que vão compreender, que vão colaborar para aquele momento sexual ser maravilhoso. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Olha quantas dicas que nós estamos passando aqui. Eu te contar um negócio, o conselho, se fosse bom, não se dava não, hein? Ó, essa live aí, meu Deus do céu, coisa linda. Tenho certeza que se você começar a colocar em prática, você que está nos ouvindo aí agora, você maridão que vai acordar amanhã de manhã e já vai talvez até levar um café para essa mulher na cama. Ô, Jeová, amém. Fala, Jeová, fala para esse coração desse homem aí, e vai fazer uma graça para essa mulher, e vai elogiar. Nunca... Olha só, irmão Santo, teve uma situação aqui na igreja. Nós sempre gostamos de fazer essas coisas, né? E aí num dos meses, está chegando, inclusive está chegando o dia dos namorados, nós vamos assim, aqui, já tínhamos feito vários jantares, vamos fazer vamos lá para Bom Jesus comer uma pizza lá com os casais. Pastor, vamos fazer um negócio diferente. Ligamos para lá antes, agendamos uma pizzaria lá, levamos cerca de 20 casais daqui da igreja. Que noite maravilhosa. Falamos para eles antes, deixa as crianças em casa, deixa as crianças com vô, com vó, nós vamos namorar. Queridos, tinham casais que estavam veio testemunhar, pastor, há 20 anos que nós não sabíamos o que era sair os dois para namorar, sábado à noite, para comer uma pizza nós dois juntos, beijar na boca. Fazíamos antes do casamento, perdemos o costume de namorar, um casal. Eu falei, é mesmo? Pastor, nunca preocupamos com isso. Muito obrigado, senhor, ter essa ideia maluca de arrastar esse povo todo lá para Bom Jesus, né? Não sabemos se vão poder fazer alguma coisa no dia 12, né? Está chegando já, mês que vem, já está batendo as portas. Sempre fizemos algo especial, né? De estarmos separando esse tempo. Eu queria, né? Eu estou lembrando esse momento especial que nós vivemos aqui em família, igreja, né? Valorize esse tempo precioso, né? Você e ela, os dois juntos, isso é muito importante. Fechando aqui, pode fazer a pergunta, minha querida. Então, a gente falou aí sobre tempo, que muitas vezes não é bem administrado e geram dificuldades, né? Como é que é essa questão da organização do tempo? O pastor, né, no início, ele ministrou a palavra falando sobre essa questão de prioridades, né? Então, relembramos que existem prioridades. E a gente precisa, dentro do nosso tempo que temos, administrar de forma sábia. É lógico que isso a gente só consegue em Deus, mas como que vocês fazem, né? Como que vocês fazem como casal, que a realidade de vocês é um pouco diferente, né? Trabalham distantes, ficam distantes por uns dias. E como que vocês ensinam também para que os casais melhorem nessa área, não tenham dificuldades nessa área de administrar, organizar o tempo? Tempo é um dos fatores que gera muitos problemas entre os casais. Ou é tempo demais, ou é tempo de menos, mas resumindo, o tempo ele também precisa ser muito bem trabalhado para que não gere problemas. Cada casal tem o seu tempo, né? Cada um tem as suas ocupações diferentes. A gente vai estar falando da gente. 7 dias na semana, nós ficamos 5 dias separados e 2 juntos. Isso não é assim. Hoje, sempre foi assim. Desde que nos casamos, já foi até mais pior. Hoje a gente já tem 2 dias por semana juntos. E aí, como administrar isso? Realmente não é fácil. Mas é necessário. Porque nós temos trabalho, nós temos família, nós temos igreja e nós temos Deus. Né? Então, assim, mas como que vocês dão conta em 2 dias disso tudo? O que a gente pode fazer à distância, a gente faz à distância para ir adiantando.
O que não pode ser à distância, a gente organiza nesses 2 dias. Uma palavra importante nisso aí, organização. Nós precisamos de nos organizar. Nós precisamos ter hora para levantar, nós precisamos ter hora para deitar, nós precisamos ter hora para nos alimentarmos, nós precisamos ter um tempo para as visitas que a gente faz, atender as pessoas que estão pedindo socorro. A gente tem 4 filhos hoje adultos com umas necessidades diferentes, mas há pouco tempo atrás eram crianças que também precisavam de tempo. E a gente tem a nossa família, que dentro do possível, também a gente não deixa de estar fazendo visitas aos nossos tios, nossos pais, que são idosos, que às vezes é muito mais fácil a gente ir do que eles virem. E vocês conseguem isso tudo em 2 dias? Conseguimos. Então, é possível, né? Vocês são uma prova real de que e tem o tempo é possível que eu tenho que estar organizar. com ela dentro do quarto, né? Claro. Conversar sobre os problemas, Namorar. que sempre surge, orar, Namorar. Tudinho. louvar ao Senhor. Tudo. Eclesiastes 3, há tempo tempo para pra todo o propósito debaixo do céu, se a gente priorizar organizar. e se organizar. Então, Exatamente. uma coisa que é muito importante nessa questão da organização é a comunicação, mais uma vez, né? O diálogo, a conversa, né? Não tem como fazer uma organização de casal feito por um. Impossível. Toda a nossa organização é feita por nós 2. Hoje, a gente já até dá liberdade dos nossos filhos participarem, porque já nos ajudam, são adultos e já participam também até. Mas é possível. A gente pode dizer para todos os casais que estão ouvindo: mas o meu esposo não tem tempo para mim, ou a minha esposa não tem tempo para os filhos. É porque não se organiza. Se vocês se organizarem, é possível sim colocarem todas as necessidades de acordo com a prioridade e ter tempo para tudo e para todos. Ainda parece imprevisto, tem hora, né? Você tem que encaixar dentro dessa organização. Sim, temos que deixar tempos imprevistos, né? Com certeza. E uma palavrinha muito importante, querido: saber dizer não. Não tem como a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então não tem como você querer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas pastor, tem que pagar as contas, tem que fazer o quê? Então tem que arrumar serviço, tem que arrumar serviço, tem que arrumar serviço, tem que arrumar serviço. Ouvimos essa semana de um casal, né, irmão? Meu marido só tem tempo para trabalho. Sai 6 da manhã, chega 9, 10, vai tomar um banho, vai dormir, ué. Cadê o casamento deles? Nem o almoço, estou tendo que mandar o almoço, mandar a quentinha para lá para o trabalho, que nem em casa vinha, as crianças reclamando. Aí eu pergunto, vai resultar em quê? Vai dar ruim esse casamento. Aí, no caso, né, naquela ordem dos valores, né, entrou o trabalho, né? Primeiro lugar o trabalho. Primeiro lugar da ganhar dinheiro. Você muda, inverteu as ordens. Né? Quando você muda as ordens, a família sofre, né? Vem os conflitos, vem a crise, e aí muitas vezes essa família não subsiste, ela não aguenta, porque as tempestades, as dificuldades, elas vêm sobre todos nós. Né? Sobre todos nós, independente, né? O sol nasce para todos nós e as dificuldades também. Então, o que nos faz vencer é em Deus, né? E obedecendo aquilo que Ele ensinou na palavra, vivendo de acordo com a palavra. Então, quando a gente obedece esses princípios, quando a gente ouve e pratica, né? A gente é feliz. E a gente prospera, e a nossa família vence, né, em meio aos dias difíceis que estamos vivendo. A nossa família precisa vencer, a sua família
precisa vencer, em nome de Jesus. Outro conselho que eu lembrei aqui agora, muito importante, que é uma coisa que a gente faz, né? A gente, por causa até da questão do trabalho de Rossan e do ano letivo de Caleb, a gente separa de 15 a 20 dias de janeiro para nossas férias em família. Já teve gente aqui na igreja querendo que eu fizesse o casamento, que eu fizesse o culto dentro das férias. Eu falei, meu querido, palavrinha, você tem 340 dias no ano para você escolher um dia para você casar. Eu tenho 20 dias apenas, 25 dias que eu separo para viajar com a minha família. Você vai querer arrumar uma data de casamento justamente nesses pouquinhos 20 dias que eu tenho para minha família? Teve uma situação que a pessoa não tinha como trocar, teve que arrumar outro pastor. Infelizmente, porque a minha família, Deus em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar. E eu fui viajar e fiquei separado aquele tempo para estar descansando com a minha família, vivendo nosso tempo em família, porque isso é prioridade após Deus. Vender as férias também, né, amor? Às vezes a família precisa. Não, rapaz, que absurdo, eu vou tirar férias para sua família. Que família o quê? Eu já ouvi isso. Depois. Família o quê? Família depois, pastor. Tem que ganhar dinheiro. Vou tirar férias para quê? Vou viajar para quê? Eu adoro as férias, pastor. Olha só. Tempo precioso em família jogado. 3º, 5º, 20º, 70º lugar. Mas é possível organizar tudo isso, pastor? Sim, prioridades. É possível. Prioridades. Graças a Deus, é possível. Está ao nosso alcance. Sim. Né? Podemos mudar, há tempo de mudar. Sempre é tempo de mudanças. E talvez algumas coisas na sua casa vão precisar mudar. Porque conhecimento é luz, né? Luz é responsabilidade. Até então, você às vezes não tinha se atentado para isso, você não estava ligado nisso. Nunca pensou nisso. Mas agora você conhece, agora você sabe. Então agora é tempo de praticar, é tempo de colocar em ação para que sua família seja a cada dia mais abençoada e desfrute do melhor de Deus. Deus deseja, né, famílias firmes, fortalecidas, porque a igreja, né, ela é formada de famílias. Então, quando as famílias, né, da nossa igreja estão firmes, fortes, fortalecidas, não só a igreja vive um tempo especial, mas a sociedade, né, vive um tempo especial através das nossas vidas, né? Em nome de Jesus, é isso que Deus deseja para a minha família, né, para a família de Delane e Sandro e para a sua família também. Quando a gente estava conversando aqui, eu lembrei, né, de um texto de Provérbios 30, falando de relacionamento. Versículo 18 e 19 diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio do meio do mar. E aquele não entende, Salomão falando isso aqui, era o caminho de um homem com uma mulher. Mistério de Deus, né? Mistério de Deus, família, presente de Deus. Querido, nós estamos terminando esse momento, a segunda live da família, muito especial. Olha só, tudo aquilo que você ouviu hoje, nós fizemos hoje perguntas e respostas de assuntos que nós entendemos que seriam importantes, pedimos direção de Deus. Tenho certeza que, mais uma vez, tocamos em assuntos seríssimos, tocamos em assuntos muito importantes. E se você chegou até o final agora, está assistindo, é porque Deus quer tratar o seu casamento. E se você é um jovem que acabou de ouvir que você precisa sim aprender, conhecer e saber onde é que você está entrando nesse namoro, para você não errar, não tomar uma decisão tão séria que é o noivado e depois o casamento, sem buscar a direção da palavra de Deus. Nós estamos também oferecendo aos jovens, aqueles que estão namorando, essa oportunidade também de um curso de preparação, né, para o seu casamento. Eu quero louvar a Deus por você que está nos acompanhando, você que está conosco até agora. Mais uma vez, Sandro e Delane, muito obrigado por aceitar o desafio.
é uma tensão, um nervosismo, e como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Eu sempre falo assim, rapaz, vai fluir, o Espírito Santo vai fluindo, nós vamos ali orando e conversando, e Deus vai direcionando. Então, mas eu quero louvar a Deus pela coragem de vocês, né? Cheguei a comentar com alguns, tá doido, nunca vou botar o pé na frente. Estamos aí, pastor. Mas muito Se obrigado. Se for para ajudar, estamos aí. Muito obrigado mesmo de coração. Deus recompense a vida de vocês rica e poderosamente, né? Não só através do Casados para Sempre, dos noivos. Daqui a pouco vamos chegar ao tempo do... Você imagina, com tudo isso, né? Eles têm o sonho do Paz para toda a vida. Pastor, aonde que vai encaixar no horário deles, na agenda deles? Querido, é tudo que... vai chegar o tempo de Deus, né? Vai chegar o tempo de Deus, né? Porque eles entenderam da parte de Deus que aquilo que Deus fez na vida deles precisa ser o canal de bênção para abençoar outras pessoas. E é para isso que Deus fez tudo que eles viveram, para realmente ser instrumentos do favor de Deus. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Vamos terminar cantando nosso canto da família, amor? Amém. Esse cântico é tão especial. Vamos terminar cantando: minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só adoram Deus verdadeiro e fiel. Nós queremos exaltar o Senhor, terminando esse momento de culto da nossa segunda live da família, mais uma vez, ou louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então não se esqueça, né? Esse recadinho de hoje é ordenando nossa escala de valores na família. É importante, né, que a gente obedeça essa ordem para que a nossa família desfrute do melhor de Deus. Minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Segura a mão do seu esposo, da sua esposa, das crianças aí agora. Faça do meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ó Deus, seja com cada família nessa hora, cada casal, cada irmão, cada irmã, cada visitante querido que está acompanhando o nosso culto nessa noite de domingo. Seja impactado pela Tua glória, Pai. Tudo que a Tua palavra esteve tratando os nossos corações, o Senhor esteja usando, Pai, trazendo cura, renovo desse casamento, trazendo o alinhamento, Pai, a ordenação, a ordem que precisa ser estabelecida. Deus em primeiro lugar nessa casa, a família
O cuidado com a família, em segundo lugar. O trabalhar, o sustento para essa casa. A igreja, o compromisso com a igreja, com a obra de Deus. Ó Deus, que essa escala de valores, que esses princípios sejam obedecidos para o nosso próprio bem. Para que cada família seja cada vez mais enriquecida pelo Teu favor e pela Tua bondade. Nós Te louvamos, Te agradecemos e abençoamos cada família nesse momento final do culto. Em nome de Jesus. Amém. Diga: eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aí no canal da igreja tem a conta da igreja. Se quiser ofertar na nossa igreja, fazer um depósito, fazer uma transferência, nós ficamos felizes com a sua contribuição para manter essa obra, manter tudo aquilo que temos sonhado. Vai estar sendo colocado aí na tela do seu smartphone, da sua Smart TV, né? A oportunidade de você contribuir, ofertando para a Igreja Batista Chave de Davi. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues, minha esposa irmã Rossana, irmão Sandro e irmã Delane. Desejamos a você uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.